Venho por meio desta informar aos senhores que o sentimento que resume essa análise de hoje pode ser resumido em uma única palavra: decepção. Sim, eu fui profundamente decepcionado pelo Sr. Tite Kubo, a quem um dia eu já ousei elogiar aqui nesse canal. O lance é o seguinte: eu já estava com tudo preparado para o vídeo de hoje. O esquema já estava certo. Eu ia ler a Guerra de Karakura, ia achar uma merda e ia esculachar durante todo o vídeo. A thumbnail já estava até preparada e eu ia fazer um trocadilho com aquela famosa marca de cerveja preta, que é a Karaku. Eu ia abrir o vídeo falando que esse arco fazia com o leitor um pacto igual ao nome da cerveja. No arco da Guerra de Karaku, Tite Kubo entrava com a cara e o público entrava com... Bom, enfim, todo o conceito já estava pronto. Mas aí o que é que o autor de Bleach faz? Ele me trai, ele me decepciona depois de tudo que eu já elogiei ele aqui dentro. E aí eu vou lá, leio o arco e gosto. Eu gosto da Guerra de Karakura. Só que aí como é que eu fico? Pra onde é que vai todo o meu plano? Como é que eu vou fazer minha thumbnail e minhas piadolas agora? Cadê como é que fica a minha moral diante disso tudo aí? Maldito seja Tite Kubo, maldito seja. Enfim, feito esse lamento, é isso mesmo que eu disse. Eu gostei da Guerra de Karakura e essa foi uma grande surpresa pra mim, porque minha expectativa era baixa. Baixa porque todo mundo disse que esse arco é fraco e porque eu já sabia que ele seria mais uma grande sequência de lutas, né? Uma guerra afinal de contas. E a nossa última experiência com esse formato de saga em Bleach foi ruim, com o arco de Ueco-Mundo. E de fato o formato é o mesmo, é o formato que eu esperava, mas aqui ele funcionou. E por que funcionou? Bom, explicar isso é o objetivo do vídeo de hoje. Vem comigo. Preliminarmente é essencial deixar uma coisa clara. Eu não estou dizendo que essa saga é fantástica. Eu não vou defender que ela é excepcional, porque ela não é. A Guerra de Karakura é ok. É legalzinha e nada mais do que isso. Como a minha expectativa era baixa, eu estava esperando um desastre e não é esse o caso. Mas aquela preocupação que eu já mencionei em outros vídeos dessa série realmente se confirmou. O Kubo realmente chegou no seu teto enquanto escritor. Ele de fato já chegou no seu limite. A questão é que a Guerra de Karakura consegue ser ok mesmo com todas essas limitações do autor de Bleach. Então hoje eu não farei copiosos elogios e nem trarei pontos que julgo geniais, porque definitivamente não é esse o caso. A Guerra de Karakura passou de ano, e é só isso. Como então esse arco passou de ano? Aí que vem. Antes, porém, já peço aqui o like naquele nosso sistema de confiança. Dê logo aí o joinha e se inscreva no canal, porque eu tô garantindo que o vídeo de hoje vai valer a pena. Se não valer, você tira o like e se desinscreve antes de fechar o vídeo. Mas por hora já vá deixando o gostinho aí e inscrevendo se ainda não for inscrito. E ative o sino porque o YouTube é vacilão, é vadio e não manda o vídeo pra galera que já se inscreveu. Então fique sempre de olho aí se você ainda tá inscrito e se o sininho ainda tá ativado para continuar recebendo os vídeos. Muito bem, a Guerra de Karakura é um enorme corredor de batalhas uma atrás da outra, com pouco ou nenhum respiro entre elas, como a gente já estava esperando. São mais de 100 capítulos de uma luta seguida da outra, com muito pouco enredo para além disso. Ou seja, é um arco de Ueco-Mundo ainda maior. Por que então eu julgo que ela funcionou melhor do que a saga anterior? Será que as lutas dessa parte são diferenciadas em relação às demais de Bleach? Será que o Kubo estruturou as coisas de maneira diferente? Nada disso. As razões para o relativo sucesso da Guerra de Karakura são bem mais simples do que isso. O primeiro motivo que explica como a saga da guerra é melhor que o Ueco-Mundo é o fato de as lutas serem muito menores aqui do que eram lá. Para justificar esse ponto, nós devemos enfatizar uma vez mais uma coisa que já foi dita hoje e em outros vídeos. Depois de ler mais de 400 capítulos de Bleach, já ficaram claras para mim as limitações do Kubo enquanto escritor. Ele é bom no que faz, e eu sempre vou dizer isso, mas ele tem deficiências visíveis. Uma dessas deficiências vem do fato de que ele basicamente escreve todas as lutas de Bleach da exata mesma maneira. Para não ser imprudente aqui, não vou dizer todas. Eu vou dizer que dá para contar nos dedos da mão do Lula o número de vezes nas quais ele fez uma batalha diferente do padrão que ele quase sempre segue. Eu realmente não me lembro de nenhuma, tá? Mas vai que eu tô esquecendo de alguma coisa e você vem aí me desmoralizar no comentário dizendo: ah, tem aquela luta lá que é diferente. Então tá bom, então eu não lembro de nenhuma, mas vai que tem alguma que seja diferente. Então por prudência eu vou dizer que 95% das lutas de Bleach seguem o mesmo trajeto. Esse trajeto, eu também já o afirmei em vídeo passado, é o mesmo utilizado pelo Akira Toriyama em vários momentos de Dragon Ball, só que executado de uma maneira muito menos habilidosa. A ideia básica por trás dos combates de Bleach é a de que sempre existe uma alternância no domínio da luta. Há sempre uma mudança em quem está na vantagem do combate, e a mudança nessa vantagem é dada sempre por uma técnica ou por uma transformação. Então tá lá o personagem X derrotando o personagem Y. Então o personagem Y revela que ele tem uma técnica diferenciada e a utiliza, ficando assim em vantagem. Só que aí o personagem X diz que ele tem uma transformação oculta e a libera, retomando a dianteira do combate e por aí vai. Então usa uma técnica, outro usa uma transformação, depois um usa uma transformação, o outro usa uma técnica e fica nisso, nesse bate-bola, né? Em termos de estrutura,
estrutura é o que Dragon Ball fez nas lutas dos heróis contra Raditz, Vegeta e Freeza, por exemplo. E olha só que coisa interessante, as lutas contra Vegeta e Freeza são bem longas e mesmo assim elas não caem nos problemas das lutas longas de Bleach. E por que isso? Vamos fazer uma digressão aqui que será importantíssima para entendermos o motivo de a Guerra de Karakura funcionar enquanto saga. Então fica aí que tem tudo a ver com o tema do vídeo, a gente não tá saindo do trilho não. A razão pela qual as lutas longas de Dragon Ball funcionam está na qualidade dos beats do roteiro dessas lutas. Quem já é tarimbado aqui no canal já deve estar de saco cheio de ouvir isso, mas para a galera nova e para os que caíram de paraquedas aqui, cabe esclarecer o conceito. Beat de roteiro é o evento que acontece na história que muda a dinâmica do enredo que está sendo proposto. Como nós estamos falando de roteiro de lutas aqui, e como nós já esclarecemos que a estrutura que estamos analisando promove uma constante mudança na dinâmica dessas lutas, concluímos então que dentro do nosso contexto, beat de roteiro é todo aquele evento que justifica a mudança no domínio da batalha. Isso é, porque o personagem X que estava perdendo agora está ganhando. Esse porquê que justifica porque quem estava perdendo agora está ganhando é um beat de roteiro. As lutas que seguem essas estruturas anteriormente explicadas estão cheias de beat de roteiro. Cada virada que acontece no combate, ou seja, o cara que está perdendo passa a vencer e o que está vencendo passa a perder, cada vez que isso acontece nós temos um beat de roteiro. Voltemos então agora à explicação. O motivo pelo qual Dragon Ball faz bem essas lutas longas que tem essa estrutura é a qualidade dos beats. Ou seja, os motivos que justificam a virada nas lutas são bons, são bem trabalhados. E aliás, esse é um dos trunfos pouco reconhecidos dessa franquia, como eu já expliquei a exaustão aqui no canal. Em Bleach, por outro lado, esses beats são sempre os mesmos. Como eu já disse nesse vídeo, a mudança no combate é sempre dada por uma técnica ou uma transformação, é sempre isso. Se você pegar a luta de Dragon Ball de Goku contra Vegeta, por exemplo, você vai ver que às vezes essa virada lá é dada por outros motivos. Assim, por exemplo, nós temos o Yajirobe aparecendo para ajudar o Goku contra o Vegeta de uma maneira inesperada, mas que faz sentido e que é decisiva. Então naquele momento a virada, ou seja, o Vegeta estava ganhando e passou a perder, se deu porque o Yajirobe surpreendentemente interferiu no combate. Então não é nem uma técnica nem uma transformação. Mas Dragon Ball também usa muito de técnica e transformação como beat de roteiro. Só que quando ele o faz, nós temos que dizer que há maneiras e maneiras de fazer isso. Assim, quando em Goku vs Vegeta nós vemos o Ozaru aparecendo no combate, nós aceitamos isso e entendemos essa saída como sendo uma saída que faz sentido, porque nós já conhecíamos essa transformação há muito tempo dentro da franquia. Então é um elemento bem amarrado no roteiro, um uso de uma coisa já anteriormente trabalhada pelo autor e não tirada do nada na hora mais conveniente. O problema é que Bleach usa a ideia da técnica e da transformação frequentemente sem esse trabalho prévio. Então a luta tá lá acontecendo e aí não menos que de repente o boneco X diz que tem uma técnica muito poderosa. Nós nunca tínhamos visto ou ouvido falar dessa tal técnica e ela só apareceu agora. O mesmo acontece com as transformações. Então para resumir o ponto, os beats dos roteiros das lutas de Bleach são sempre os mesmos, variando quase nunca e mostrando pouca criatividade, ou seja, sempre é técnica ou transformação. E de quebra, esses mesmos beats que são repetidos à exaustão quase sempre são só colocados ali. Dificilmente há algum trabalho prévio para aquela técnica ou aquela transformação que sempre aparecem no momento conveniente. Com isso, as lutas de Bleach são na maioria das vezes um jogo de cartas marcadas, onde já se sabe como as viradas acontecerão no roteiro e a única coisa que vai variar é o tamanho da luta. E aí é que nós voltamos ao ponto geral que estávamos explicando. Quando a luta de Bleach é longa, o cubo não varia a estrutura, ou seja, ele usa a mesma estrutura para as pequenas e para as grandes, e nem melhora a qualidade dos beats do roteiro. Continua sendo sempre uma sequência de transformações e de técnicas, só que uma sequência maior de transformações e de técnicas. O resultado é que essas lutas longas geralmente passam a impressão de serem puras enrolações. Fica-se com a ideia de que o combate durou muito mais do que o que ele realmente tinha a mostrar. É só um monte de transformação ou de técnica atrás da outra, sem que isso represente qualquer tipo de ganho para o roteiro da luta que poderia durar metade do tempo tranquilamente. E agora, depois de dar toda essa volta, de dar todo esse contexto, nós chegamos ao cerne da questão. O arco de Uecomundo não compreende isso que eu disse. Ali nós temos um monte de luta longa que se estende muito mais do que o que deveria sem ter nada para mostrar. Só com o personagem, tem uma técnica, não, tem uma transformação, não, tem uma técnica, não, tem uma transformação. E a luta vai ficando longa e maçante, porque inútil. A Guerra de Karakura compreende esse ponto que eu falei. As lutas em Uecomundo e na Guerra têm a exata mesma estrutura. A diferença está no fato de que em Uecomundo o cubo ficava estendendo essas lutas muito além do que ele tinha para mostrar. As batalhas eram longas, mas não tinham nada que justificasse essa longevidade, o que tornava tudo muito maçante e ruim de acompanhar. Ficava aquela sensação de que estava sobrando, de que esse bicho ainda tá vivo fazendo o quê? Morre, miserável.
Em Karakura, nós temos mais lutas, uma quantidade muito maior de lutas, mas que duram muito menos. Elas mostram o que tem para mostrar e acabam dando lugar à próxima. Assim, a sensação de arrastamento nunca toma conta dessa saga. E esse é o primeiro motivo pelo qual ela é melhor que sua antecessora. A luta mostra só o que ela tem para mostrar, só o que ela tem de conteúdo. Quando ela não tem mais nenhum conteúdo, ela acaba e ela vai para a próxima. Enquanto que em Uecomundo, a luta já tinha se esgotado há muito tempo e o Kubo ficava insistindo em botar mais técnica, mais transformação, mais técnica, mais transformação. Depois de muito enrolar, vinha outra luta que também era muito enrolada, e depois outra e outra. E aí o arco de Uecomundo tem uns 83 capítulos e podia ter uns 50 ou 45 brincando. Aqui não, aqui você estende o tamanho do arco porque você tem uma quantidade muito grande de lutas, mas cada uma delas só mostra o que ela tem para mostrar. Então ela é do tamanho exato para não ficar enrolada, usando essa estrutura. Já que o Kubo não vai trazer elementos criativos para variar o roteiro da luta, vai ser sempre uma transformação técnica, então ele faz isso daí de maneira resumida. E aí quando termina, vamos para a próxima. Esse é o primeiro ponto pelo qual a Guerra de Karakura funciona e o Uecomundo não funcionou. Antes de passar para o segundo ponto, eu quero deixar aqui registrado o seguinte: se esse meu insight estiver correto acerca do tamanho das lutas, então toda luta longa de Bleach vai ser cansativa. Essa é uma hipótese que eu quero deixar aqui registrada porque eu vou ficar atento nos próximos arcos para saber se é isso mesmo ou se é uma viagem de minha parte, mas por enquanto o insight é esse aí. O segundo fator que torna Karakura melhor que o Uecomundo é o fator curiosidade. Ou por outra, nesse arco o Kubo parece ter entendido que o principal apelo das lutas de Bleach, fora a parte visual que é sempre muito boa, vem mais da história do que do enredo, vem mais da fábula do que da trama. E aí eu vou ter que apelar novamente a conceitos que eu já trouxe em outros vídeos aqui. Seguindo a ideia do E.M. Forster no livro Aspects of the Novel, nós podemos dividir o roteiro de uma obra em história e enredo. Em suma, a história é a sucessão de eventos que acontecem em uma obra. Então nós temos o evento A, depois o evento B, o C e por aí vai. Já de enredo nós falamos quando esses eventos estão amarrados um ao outro. Então verificamos que o evento B ocorreu porque antes nós tivemos o A, por exemplo. Ou temos um evento B que está relacionado tematicamente ao evento A, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, o aspecto história se verifica quando os eventos apenas se sucedem uns aos outros, e o enredo é um aspecto que aparece quando esses eventos estão relacionados entre si, quando eles têm alguma amarração entre si. Segundo esse mesmo autor, o apelo de uma história é o do estímulo da curiosidade. O autor que sabe escrever boas histórias é aquele que mantém o público sempre curioso para ver o que vem a seguir. É aquele que sabe manter a chama acesa para que o público esteja interessado no próximo evento da obra que ele vai mostrar. Já o autor que sabe escrever bons enredos é aquele que gera engajamento pelo fato de os eventos estarem bem amarrados, pela logicidade dos eventos, pelo modo como tudo está bem conectado dentro da obra, por gerar aquela sensação de isso aí faz sentido, isso aí estava preparado lá atrás, então tudo está fechadinho aqui. Esse engajamento é o do bom autor de enredos. O bom autor de história quer manter você curioso para saber o que vem adiante. Retomando então, eu disse que o Kubo entendeu na Guerra de Karakura que o apelo das lutas de Bleach dá mais no nível da história do que do enredo. Isso é o mesmo que dizer que o engajamento dos combates nessa obra se dá mais por atiçar a curiosidade do leitor do que por existir um roteiro de luta bem amarrado. Ora, se é assim, é fácil de entender por que a Guerra de Karakura obtém mais sucesso que o Uecomundo em ser um corredor de lutas. Esse é um arco onde há sempre um estímulo à curiosidade para o que vem a seguir, porque nós temos vários personagens recebendo foco pela primeira vez na série. Temos muitos ali que conhecíamos apenas de vista, mas acerca de quem nós não sabíamos mais nada. Logo, nós temos personalidades novas para conhecer e poderes / técnicas novas também. Temos capitães que nunca tinham mostrado suas Bankai, temos Shinigami que nunca tinham mostrado suas Shikai, temos Arrancers que não tinham mostrado suas Resurrecciones e por aí vai. Então as lutas de Karakura apelam à curiosidade do leitor, que fica sempre querendo ver uma técnica nova, uma transformação nova, conhecer mais da personalidade do personagem X e por aí vai. Perceba, a luta ainda se resume a técnicas e transformações, mas pelo menos aqui nós estamos sempre vendo técnicas novas de personagens que ainda não conhecíamos direito, ou que conhecíamos e tínhamos um hype em cima dele, como vários dos Capitães Shinigami, mas que ainda não tínhamos visto o modo como eles lutam e os seus verdadeiros poderes. Então tem sempre essa curiosidade. Já em Uecomundo, nós já conhecíamos os heróis que participavam das batalhas, porque era o Ichigo, era o Harukia, era o Ishida, enfim, e a única novidade vinha da parte
dos Arrancars, que logo cansavam porque as lutas eram grandes demais. Então, sendo a luta muito esticada, a gente já tinha visto a ressurreição do Arrancar, a gente já tinha visto o poder dele e a forma dele, não tinha mais nada de interessante ali, até porque os poderes dos heróis a gente já conhecia. E mesmo assim a luta ficava se estendendo, então chegava uma hora que ela não tinha mais nada para nos oferecer, não atiçava mais a nossa curiosidade, e mesmo assim ela ainda estava continuando, o Kubo ainda botava mais coisa e mais coisa e mais coisa, então a luta ficava sobrando, ela ficava grande demais sem ter o que mostrar. E aqui em Karakura isso não acontece, porque tem sempre coisas novas pra gente descobrir e lutas curtas pra mostrar essas coisas novas, então ele não enrola e ele tem muita informação pra passar, vamos dizer assim, né? Então os dois principais fatores que fizeram a Guerra de Karakura melhor que o Ekumundo são: as lutas são mais curtas e envolvem personagens pouco conhecidos, o que desperta a curiosidade. Esses dois motivos estão entrelaçados. As batalhas dessa saga duram o exato tempo que elas têm que durar para mostrar o que tem que mostrar. Ou por outra, elas duram o tempo que elas ainda conseguem manter a curiosidade alta. Quando ela já não tem mais nada a oferecer, ou já saciou toda a curiosidade do leitor, ela acaba e dá lugar à próxima, retomando a curiosidade do leitor. Esses dois motivos podem, inclusive, ser resumidos da seguinte forma: na Guerra de Karakura, o Kubo entendeu melhor o que funciona e o que não funciona no seu modo de escrita. Assim, evitou erros desnecessários e mirou no ponto forte das suas lutas. É um arco muito consciente de si, o que nunca é ruim. A ideia básica pela qual esse arco deu certo e o outro deu errado é essa. Mas há mais algumas coisas a dizer a esse respeito. Veja bem, se as lutas de Bleach se sustentam pela parte visual e pelo estímulo à curiosidade, e se a Guerra de Karakura é uma enorme sequência de lutas, então é esse o ponto no qual o Kubo deveria focar para entregar o melhor que dava, e é exatamente isso que ele faz aqui, e não só da maneira que eu acabei de explicar, né, por meio de vários personagens novos com coisas novas para mostrar, mas também por meio de algumas escolhas interessantes em momentos pontuais do arco, que ajudam a aumentar a curiosidade em situações nas quais as coisas pareciam estar muito previsíveis. Eu separei aqui dois momentos que ilustram bem o que eu quero dizer. O primeiro momento é a luta do Ikkaku dentro dessa saga. Logo no início da guerra, nós temos as lutas para proteger os pilares que estavam sustentando a falsa Karakura. São basicamente 4 lutas nas quais uma Fraction do Espada 2 enfrenta um assistente de Capitão Shinigami. As 3 primeiras lutas se encaixam perfeitamente naquilo que explicamos anteriormente. São lutas curtas, nas quais nós conhecemos melhor a personalidade e os poderes desses personagens que não tínhamos visto muito ainda. O único personagem que já era mais conhecido nosso era aquele da companhia do Zaralho lá, que é obcecado pela beleza, porque ele já tinha aparecido um pouco na Soul Society, daquela coisa toda. No caso dele, o Kubo ainda mostrou uma coisa nova, ou seja, o Kubo mostrou o verdadeiro poder da sua Zanpakuto que ainda não conhecíamos. Então é um elemento novo aí para atiçar a curiosidade da meninada. Então a gente já conhecia o personagem, já sabia alguma coisa dele, mas ainda assim o Kubo tinha uma coisa nova para nos mostrar acerca dele, então a curiosidade estava aí presente, né? Já os outros dois eram só conhecidos de vista pelo público até então, né? Os outros dois assistentes de Shinigami. Beleza, então a gente ainda tinha que conhecer a personalidade de cada um, o modo como cada um encarava a questão das lutas, o seu dever enquanto Shinigami e os seus próprios poderes. Tudo isso era novidade, então tudo certo. A quarta luta seria a do Ikkaku, mas aqui o Kubo tomou uma decisão muito interessante e muito acertada. Ele não mostrou esse combate. E por que eu digo que é acertada essa decisão? É simples, porque o Ikkaku já teve uma luta desse tipo em Bleach. Ele já tinha mostrado seu verdadeiro poder lá no início do arco dos Arrancars, sua Bankai inclusive. Ou seja, em relação a ele, o elemento curiosidade já não existia. Já conhecíamos a sua personalidade, seu modo de lutar, sua visão de mundo, seus poderes, etc. Mostrar esse combate dele seria repetir tudo o que já tinha sido mostrado antes, o que seria desnecessário. Seria novamente uma luta igual a que ele teve com aquele Arrancar lá no início do arco. Então, novamente, nós vemos o Kubo bem consciente de que o segredo aqui é estimular a curiosidade. Onde não existe curiosidade, não se deve dar foco. Mas existe ainda um segundo motivo pelo qual essa decisão de não mostrar a luta dele foi acertada. O fato é que o Ikkaku perde a luta, e isso também é interessante porque o leitor já sabia da grande força desse personagem. Já se sabia desde o início do arco dos Arrancars que ele tinha capacidade de ser um capitão, mas que rejeitou o posto. Ele só não é capitão porque ele não quer, ele abriu mão. Então já havia aí a expectativa de que ele venceria sua luta. Os outros eram incertos, a gente não conhecia direito a força deles, então a gente podia ganhar ou podia perder, a gente tinha que ver ainda. Mas ele certamente ganharia, é assim que o leitor meio que encara a coisa, né? Os outros é incerto, mas ele vai ganhar porque ele é muito forte. Quando o Kubo vai mostrando que todo mundo está ganhando seu combate, ou seja, os outros 3 estão ganhando seus combates, essa percepção de que o Ikkaku certamente vai ganhar fica ainda mais fortalecida, e a ideia de que a última luta vai ser previsível já começa a se desenhar no horizonte. Aí nesse momento ele não só não mostra a quarta luta, o que já é por si só surpreendente, ele ainda faz o Ikkaku perder
essa batalha. Também isso aumenta a curiosidade porque desperta o interesse em saber como essa derrota aconteceu, em que circunstâncias isso foi possível, dado que ele era tão forte, né? Ele era provavelmente mais poderoso que os outros três, mas os outros três ganharam da Fraction. E ele vai enfrentar uma Fraction e perde. Como é que pode isso? Então, quando a obra parecia que ia cair no previsível, quando já parecia que, tá bom, vai vir uma quarta luta e vai ser que nem essas outras três, e ele vai ganhar, e eu já conheço tudo do Ikako, então não tenho muito interesse em ver. Aí ele vai lá e balança o coreto um pouco, e aumenta uma vez mais a curiosidade do leitor, fazendo o Ikako perder a luta. Claro que depois que tudo fica esclarecido, que a gente percebe que ele enfrentou a Fraction mais forte, que talvez ele tivesse um pouco desleixado na luta, enfim, depois que toda essa situação na qual ele perdeu foi esclarecida, aí tudo deixa de ser interessante, e aí o Kubo bota um Capitão Shinigami para resolver a parada logo e passar pro próximo evento, o que também tá correto pelo mesmo motivo. Então, enquanto a situação era interessante, enquanto tinha coisa nova para mostrar, ele segurou. Quando não tinha mais, ele terminou a parada, botou um cara para derrotar a Fraction e seguiu pro próximo ponto do enredo. Então, novamente sem enrolações, né? E o segundo momento que eu quero destacar aqui, que também é um momento que aumenta a curiosidade do leitor, né? É o aparecimento do Aion. Depois das lutas para proteger os pilares, né, dessas 4 lutas que eu comentei agora, nós tivemos uma segunda bateria de batalhas que, para surpresa de ninguém, tinham a exata mesma estrutura que Bleach sempre tem. E aí as fracções do Espada 2 iam sendo derrotadas, e parecia que esse seria o destino das fracções da Harribel também. Só que elas usam o poder do sacrifício para invocar esse satanás, esse demônio chamado de Aion. E por que é que eu trago destaque a essa parte, né, a esse aparecimento do Aion? Porque ele também quebra um pouco a previsibilidade dos eventos naquele momento. Tudo parecia caminhando para uma derrota das fracções da Harribel, como aconteceu com as outras fracções do número 2 lá, e o leitor já parecia que sabia o que ia acontecer antes de acontecer. Aí aparece esse Aion e ele é basicamente muito forte. Ele chega logo arrepiando o pelo da macaca e dá só um golpe na Matsumoto que arranca logo o tampo. Eu fiquei realmente surpreso quando ele fez isso. Ele deu uma pauleira nela que arrancou um tampão assim e acabou. Depois ele dá um murro na Hinamori que deixa ela fora do jogo também. Ou seja, naquele momento, esse estranho inimigo era poderoso demais a um ponto de que um mero assistente de Shinigami não conseguiria derrotá-lo. E isso também quebrava a previsibilidade do arco, porque vem a pergunta, tá, e como é que ele vai ser derrubado então? Como é que um monstro desse, um absurdo desse vai ser destruído agora? Porque claramente os assistentes de Shinigami não têm condição de vencê-lo. É bem verdade que esse momento durou pouco, porque aí o velho Yamamoto veio, entrou logo torando e matou o Aion, mas todo esse segmento da história teve um andamento um pouco diferente do resto das batalhas. Então as lutas estavam indo por uma direção e o Kubo botou esse elemento para mudar um pouco, para variar um pouco e novamente colocar a curiosidade lá no alto, né? Trazer perguntas para o leitor, para que o leitor quisesse continuar lendo. E aí beleza, depois que ele deu o impacto, ele deu a curiosidade, ele foi lá e acabou rapidamente com o momento com o velho Yamamoto torando tudo. Mas o aparecimento do Aion já foi um outro elemento que aumentou a curiosidade desse arco. E também ajudou a gente a ter um vislumbre da força do velho também, que já estava na hora, né? Para ser perfeitamente justo, eu tenho que pontuar que a comparação direta entre o Ekumundo e Guerra de Karakura não é 100% correta pelo seguinte motivo. O Ekumundo foi o arco que apresentou o conceito de ressurreição de um arranca. Antes, nós não sabíamos dessa transformação e o modo como ela foi introduzida em o Ekumundo foi bem desajeitado, conforme eu já reclamei nos vídeos passados. Foi feito daquela maneira bem cubo de colocar uma técnica ou transformação sem preparação prévia. Então em o Ekumundo isso era um defeito do roteiro. Em o Ekumundo esse artifício é ruim porque ele aparece do nada. Porém, como ele apareceu lá, nós já estávamos esperando que isso fosse acontecer na Guerra de Karakura, ou seja, a ideia é rigorosamente a mesma, o modo como ele coloca no enredo é exatamente o mesmo. Só que o Ekumundo serviu como uma introdução para esse conceito. Lá foi ruim porque não tinha introdução prévia, só que como já apareceu lá, isso serviu como introdução prévia. Então quando é usado em Karakura, a gente já tinha recebido a preparação que veio do arco de Ekumundo, então é mais ou menos como se o arco de Ekumundo tivesse engatinhado para que a Guerra de Karakura pudesse andar. Como se o arco de Ekumundo tivesse se sacrificado para que esse conceito funcionasse na Guerra de Karakura. O fato é que quando a gente vê os arrancas usando ressurreições na Guerra de Karakura, a gente já está esperando isso porque a gente já conhecia isso em o Ekumundo, mas em o Ekumundo não tinha tido preparação prévia, então não é 100% justo por causa disso, né? Por causa que o Ekumundo meio que serviu como uma preparação da qual a Guerra de Karakura se beneficiou. Mas o fato é que em o Ekumundo é ruim e na Guerra de Karakura não é ruim, não posso fazer nada. Aí o Ekumundo que vai chorar na cama que é lugar quente. Seguindo em frente, quando quase todas as lutas desse segmento
entendimento pareciam que iam ser a exata mesma coisa, exceto a do Ikkaku e a do Aion, como eu já mencionei, eis que o Kubo nos dá dois exemplos de combate com algo a mais. Claro que eu estou me referindo aqui a Ukiyoha vs Ichigo e a luta do Tozen. Quanto à primeira, acho que ela é uma queridinha de todo fã de Bleach, né? E é fácil de entender o porquê. Não me compreendam mal. Estruturalmente essa batalha é exatamente como todas as outras, e ainda vou dizer mais. Como ela é mais longa que a média das lutas do arco, ela cai sim nos erros em que as lutas longas de Bleach costumam tropeçar, e eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o fato é que ela também pontua ao final do desenvolvimento do personagem do Ukiyoha, que é acima da média para os padrões de Bleach e principalmente para os padrões dos espadas. Sejamos honestos aqui, tirando o próprio Ukiyoha, todos os outros espadas são meio genericões enquanto personagem. Posso até dar uma colher de chá pro Grimmjow também, mas não vai passar disso. A maioria deles só serviu para fazer número e para lutar contra personagens mais interessantes do que eles. Sendo assim, mesmo que eu não tenha achado o Ukiyoha isso tudo que dizem por aí, não dá para negar que dentre os espadas ele é disparado o personagem mais bem trabalhado, e essa luta derradeira dele contra o Ichigo é a culminação disso. Devo dizer também que ele é um dos poucos personagens que tem um desenvolvimento com começo, meio e fim dentro de toda a obra, não só dos espadas. Porque Bleach tem uma mania meio que de levantar pontos interessantes para vários bonecos, mas nunca levar esses pontos interessantes até um desenvolvimento satisfatório. E sim, eu tô falando de você, Orihime, mas não só de você, de muita gente, mas especialmente de você. Enfim, resumidamente a luta de Ichigo vs Ukiyoha é como as outras, mas existe um trabalho feito ali em cima do espada, de forma que além de dar uma diversificada na saga, né, que tem um pouco mais de drama essa luta do que as outras não tem drama nenhum, essa aqui tem, ainda traz um fechamento satisfatório pro personagem. E a exata mesma coisa pode se dizer do Tosen na luta dele contra o Raposão. Também ele já estava sendo trabalhado de alguma forma desde o arco da Soul Society, assim como o Ukiyoha estava sendo trabalhado desde o início do arco Arrancar. E no caso desses dois personagens, nós temos uma luta que termina levando ambos a uma espécie de redenção, com o Ukiyoha finalmente entendendo o que é o coração e o que são os laços que ligam as pessoas, e o Tosen enxergando a verdade acerca dos seus erros. E sim, eu usei o verbo de propósito, o verbo enxergar de propósito, porque o Kubo trabalha essa questão de visão do personagem de forma irônica. Quando ele começa a ver, a enxergar realmente com os olhos, é ali que ele está mais cego pelos seus pecados, porque a sua forma Hollow que lhe devolve a visão, e essa forma é a prova de que ele se entregou totalmente ao Aizen e à sua própria loucura, né, a sua própria ubris. Mas é a partir desse ponto que ele se deixa comover novamente pelo seu velho amigo Raposão, que demonstra misericórdia com ele mesmo depois de tudo que ele fez, da traição e de toda a merda que ele fez contra o Shinigami, né? Então depois dele receber essa compaixão, ele se entrega de novo ao seu amigo Raposão e tem sua redenção ali. Aí ele finalmente começa a enxergar no sentido correto da coisa, não só enxergar fisicamente, mas enxergar a verdade, enxergar o que é realmente a justiça e tal. Enfim, não foi nada sutil o Kubo aqui nessa metáfora, mas foi eficiente, então não vou reclamar não. E por fim nós temos também algumas lutas que pareciam ter terminado, mas que foram reiniciadas exatamente da maneira que aconteceu em Ueco-Mundo, né? Então a luta parecia que tinha terminado, aí não, ainda tem mais uma coisinha, tem mais uma transformação aqui. E aí tome a luta se estender. Aqui no caso foram as lutas contra os espadas 2 e 3. Só que também aqui, mesmo isso é um pouco diferente do arco passado, porque aqui esse esticamento teve um propósito. Ele serviu para dar alguma coisa para os Vizards fazerem na guerra. Até esse momento eles não tinham aparecido ainda, e aí a volta dos espadas 2 e 3 para o combate, e também o fato do próprio espada 1 ainda não ter sido derrotado, fez com que eles pudessem brilhar um pouco, deu um pouquinho de palco para eles brilharem um pouco, né? Ou seja, a luta até se esticou, mas existia um propósito para isso. Não foi de graça. Admito sim que é uma forma pouco habilidosa de fazer as coisas, e que o Kubo deveria ter pensado melhor o roteiro da saga para encaixar os Vizards. Ok, eu aceito isso. Mas sem propósito não foi. E em Ueco-Mundo frequentemente era sem propósito que ele estendia a luta. Então aqui também é melhor do que lá. Falando nos Vizards, aliás, passemos aqui pelos defeitos do arco que existem e que devem ser apontados. O primeiro deles é justamente a participação dos Vizards na guerra. A real mesmo é que só um Vizard se destacou realmente em Karakura, que foi o Gordão da Magia. Ele sim derrotou o Espada número 2 ou ajudou decisivamente a derrotá-lo. Os outros até lutaram contra o Espada 1 lá e fizeram alguma coisa, mas ficou por aí. A Hiyori foi fazer fiasco, o Shinji também não fez muita coisa, e a outra lá só bateu na cara do Wonder Vice um pouco e foi isso. É uma decepção para um grupo de personagens tão interessantes e que teve um bom preparo prévio para essa guerra. Chegou na hora do pega pra capar e eles não fizeram quase nada. E eles foram mal encaixados no roteiro, como eu disse, ou seja, eles entraram porque o Kubo ficou esticando a luta demais. E ainda assim nem todos entraram, então ele deveria ter pensado melhor uma maneira de colocar esses personagens ali dentro. Outro erro grotesco é a participação do Yami nessa saga. Esse aqui eu acho que virou até meme no meio dos fãs de Bleach, e se
não virou, devia ter virado. Ele já não tinha mais nada pra fazer nessa parte da história, ele já era carta fora do baralho. Só que aí o Kubo me tirou o pior plot twist da história da ficção pra artificialmente fazê-lo voltar a ter importância. Mas o pior de tudo é que depois de fazer essa apelação pra ele voltar a ter espaço, o personagem é humilhado novamente. Ou seja, essa fiasqueira toda de dizer que ele é o espada 0 ao invés de ser o espada 10, além de ser ridícula por si só, não serviu a nenhum propósito interessante dentro do arco. Ele só apareceu pra ser mastigado feito chiclete pelo Zaralho e pelo Byakuya. Ou porque o Kubo não queria que esses dois personagens interferissem na guerra, sabe-se lá o porquê. E aí ele precisou arrumar uma desculpa safada pra isso, então muito ruim, né? Muito ruim. Também a luta entre Ichigo e Ukiuha tem suas questões, apesar de ser uma luta ok no geral. Como eu disse, quando a batalha se estende, o Kubo se enrola nos beats do roteiro, e aqui foi exatamente a mesma coisa. Para aumentar a duração do combate, ele simplesmente me tirou do absoluto nada a ideia de que o Ukiuha tem duas ressurreições. Por quê? Como? Isso era possível mesmo? Nada disso importa. Importa é que o autor precisa estender a batalha, mas não consegue trazer beats criativos para fazê-lo. Então ele faz o de sempre, inventa alguma técnica ou transformação em cima da hora e o leitor que engula. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o modo como Ichigo despertou aquela forma Hollow dele. Imagino que ela seja a forma Hollow completa ou algo desse tipo. Veja bem, é um tropo normal no meio do shonen que um personagem desperte um enorme poder no meio de uma situação de desespero ou de um evento de grande impacto emocional. O Super Saiyajin é o exemplo mais típico disso. E essa cena do Ichigo está dentro desse mesmo contexto. O problema, porém, é o como. No caso do Super Saiyajin, essa era uma noção que já estava sendo trabalhada desde a metade do arco de Namekusei. Quando a cena acontece, essa solução já tinha sido tão preparada, mas tão preparada, que ela era até meio previsível. Já estava até óbvio que seria Goku o Super Saiyajin e que ele usaria essa forma para vencer o Freeza. A gente só precisava saber como ele chegaria nela. E aí sim vem a cena do Kuririn e dá o fechamento perfeito. No caso aqui de Bleach, não. Essa preparação prévia, como sempre, não existe. Claro, o protagonista da série está lutando com seu lado Hollow há bastante tempo, isso é inegável. E ele está evoluindo no domínio dessa força de pouquinho em pouquinho ao longo da obra como um todo, isso também é inegável. Mas em que parte da saga foi trabalhado que ele estava por despertar ainda mais uma forma mais completa da hollowificação? De que forma estava sendo preparado que ele ainda tinha mais um estágio por atingir e que estava perto de atingir? De nenhuma forma. O que ocorreu foi que esse novo estágio apareceu na hora em que foi conveniente, sem que houvesse base no roteiro para tanto. Observe então a diferença. A cena emocional, o ápice de um momento desesperador, pode ser usado como gatilho que traz uma nova transformação ou um despertar de novos poderes. Não tem problema. Mas para isso, a existência dessa transformação ou a possibilidade desses novos poderes tem que já estar estabelecido dentro do roteiro. A não ser assim, e essa cena de impacto emocional fica como uma muleta do enredo. O escritor não sabe como fazer o mocinho ganhar do vilão, e aí ele diz que o desespero fez com que o herói ficasse mais forte. Fica gratuito, e foi o que aconteceu aqui. E um último ponto que eu queria reclamar dessa primeira parte do arco é uma certa impressão que eu tive de que o Espada 1 ficou meio ofuscado. O arrancar que realmente se destacou no arco foi o Espada 2, que deu um trabalho absurdo para Soifon e seu assistente, mostrou ter um poder quase imbatível e quase derrota a Shinigami, o assistente e ainda um Vizard de uma vez só. Ele saiu grandão dessa guerra. O Espada 1, que era o mais hypado, foi mostrado como forte também. Não é isso que eu estou questionando aqui. Mas o espaço que ele teve, o destaque que ele recebeu foi muito mais tímido que o do número 2, que era inferior. É até difícil cogitar, considerando os poderes dos dois, como um pode ser mais forte que o 2, que tem um dos poderes mais apelões de toda a série. Enfim, é um detalhe menor, eu admito, mas eu queria pontuar aqui. Então, amigos, por hoje é só. Eu tava esperando ver uma tragédia completa na Guerra de Karakura e terminei me deparando com um arco que, consciente das limitações do seu autor, conseguiu trabalhar melhor a história para potencializar o que o Kubo sabe fazer bem e evitar os pontos nos quais ele costuma derrapar. Infelizmente não é uma saga extraordinária, já que o escritor realmente chegou no seu limite e aparentemente não mais repetirá a maravilha que foi o arco da Soul Society. Então ele fez mais um corredor de inimigos, é luta, 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 luta. Contudo, devo dizer que nós tivemos aqui uma primeira metade da saga que é sim competente e faz bem o trabalho que se propõe, a despeito de uma ou outra escorregadela aqui e ali. A pergunta que fica é, será que eu vou gostar também da derradeira luta contra o Aizen? Isso nós só vamos saber na quinta-feira. Ficamos por aqui então. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sino para receber as notificações e espalha o vídeo para a comunidade de Bleach para eles verem que eu não sou um hater da série. Muitos vieram aqui me acusar depois daquele vídeo de Naruto e eu tenho que limpar minha reputação. Então espalha aí o vídeo para eles perceberem que eu sou um deles, vai lá. Valeu, valeu, até a próxima.